Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos começar a falar em vernizes. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós estamos fazendo uma série de programas sobre acabamentos. E o foco desses acabamentos tem sido a aplicação de diversos produtos. Começamos lá com cera, com espacelador, goma laca e agora vamos entrar nos vernizes. Fizemos aí alguns parênteses para tratar de superfície, para tratar de limpeza de superfície com aplicação de cola, enfim. E vamos fazer outros parênteses ainda porque o acabamento, ele tem que se fazer o acabamento antes de fazer o acabamento. Então o acabamento não é o produto, o acabamento é todo um processo. E isso é uma coisa que a gente vem repetindo. Um bom verniz, um bom selador, não resolve o problema de uma superfície que seja mal feita. A gente tem repetido isso. Tá? Então nós já fizemos algumas dessas amostras. Em breve nós vamos fazer uma avaliação de todos esses produtos que foram aplicados, porque nós estamos aplicando em 3 amostras de madeira. Uma madeira macia, no caso o cedro, uma madeira média, que é o pinho, e uma madeira dura, que é o cumaru. Uma das madeiras mais duras que a gente tem. Claro, tem o ipê, tem outras e tal, mas enfim, o cumaru é o representante, nosso representante aqui das madeiras duras. Vamos entrar no verniz. O verniz, gente, é uma composição formada por resinas, muitas vezes, a maioria delas, enfim, tem que ver bem essa composição, resinas vegetais, que são usados misturado com alguns diluentes, como por exemplo água rasa, tiner, terebentina, com secantes como óleos e etc, etc. Então é uma composição. Todos os fabricantes têm a sua composição. Mas a função básica do verniz é criar sobre a superfície uma película. Então ele entra nos acabamentos de poros fechados, ou seja, no momento que nós passarmos aqui, ele vai formar uma película. Uma outra característica do verniz. Existem basicamente 3 apresentações. O verniz fosco, o chamado acetinado, que alguns chamam de semibrilho, e o verniz de alto brilho. Em marcenaria, nós usamos muito verniz. Ele é um produto monocomponente, ou seja, ele vem pronto. Esse aqui, por exemplo, é base água, até a gente põe uma garrafinha aqui. Se ele tiver muito grosso de passar, a gente coloca ali um pouquinho d'água e faz um preparar. Esse é o base água. É uma das experiências novas que a gente está fazendo aqui, porque a gente praticamente nunca trabalhou com produtos base água. Mas o verniz, ele forma aquela película, ele tem essas apresentações. Esse aqui é um verniz brilhante, a gente fez questão de ser brilhante. Nós vamos trabalhar basicamente em marcenaria com 3 tipos de vernizes. Existem outros, existem diversos, mas na nossa marcenaria do dia a dia nós vamos trabalhar com 3 tipos. Nós vamos trabalhar com o verniz copal, que é esse que nós vamos explorar hoje aqui, o verniz marítimo e o verniz PU, poliuretano. Hoje nós começamos com o copal, depois nós vamos falar, nos outros programas nós vamos falar dos outros. Bom, gente, então nós não vamos evidentemente falar de marcas, até porque a gente tem um país muito grande. Aqui no sul nós temos algumas marcas que são características aqui da região, que às vezes são marcas nacionais. Outras regiões têm as suas marcas, às vezes até alguns fabricantes locais. Então a gente não vai falar em marcas. Nós vamos falar de um padrão geral. Ou seja, esse aqui é um verniz copal, que é o verniz do mobiliário. Se você quiser passar numa cômoda, numa cadeira, numa mesa, etc, etc, vai usar um verniz copal.
para a parte interna. O outro que nós vamos falar em seguida é o chamado verniz marítimo, que vai ser utilizado em móveis externos ou em locais externos. Embora a gente tenha alguma dúvida, algumas divergências. Eu estou mexendo um pouquinho aqui, mas eu quero dar uma dica para vocês, que é o seguinte: quando a gente for usar um verniz, um selador, uma cola, qualquer coisa dessas que a gente for usar, para a gente evitar, para a gente não precisar ficar mexendo, a gente faz assim, umas 2 horas antes de usar, a gente vira de cabeça para baixo. Quer dizer, parece uma bobagem, né? Mas a gente não precisa mexer mais. Ou seja, ela vai misturar de novo e aí a gente volta à posição original e pega normal. Bom, o nosso aparato de pintura. Uma bandejinha, essa bandejinha aqui a gente forrou com papel alumínio, porque a gente vai usar outros vernizes, então a gente retira esse papel alumínio, bota fora e segue com a bandeja limpa. Nós temos 2 alternativas. Eu não vou falar aqui de pistola, porque pistola nem todo mundo tem e quem tem sabe usar, então usa pistola e pronto. O verniz, como eu já tinha falado, é um monocomponente, ou seja, ele está pronto para uso. Posso diluir um pouco? Posso. É preciso? Aqui na lata está escrito que não precisa. Normalmente, até 20% do produto é legal a gente dissolver. Eu vou usar ele puro assim, vou seguir a recomendação do fabricante. Embora eu acho que podia diluir uns 20%. Se eu fosse trabalhar profissionalmente com verniz, eu ia diluir. Certo? Mas aqui para o nosso teste, então, nós vamos usar ele na condição que o fabricante está nos indicando, ou seja, pronto para uso. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma pintura aqui no Cumaru. Eu vou usar o pincel, vou botar a bandejinha aqui para não pincar. Vou usar o pincel bem denso. Então esse é um dos nossos aparatos para a aplicação do verniz, o pincel. Esse aqui é um pincel bastante delicado. Existem pincéis com cerdas de seda que são caríssimos. Então a gente escolhe um pincel mais ou menos proporcional ao volume de trabalho que a gente quer. Pronto. Uma segunda opção é o rolinho. O rolinho, hoje existem rolinhos diferentes. Aqui eu tenho, por exemplo, o rolinho de espuma. Esse rolinho aqui, talvez com esse verniz eu pudesse usar esse rolinho de espuma. Quando a gente vai trabalhar com selador, quando a gente vai trabalhar com produtos que estão diluídos, e foi thinner, não se usa. Porque ele na segunda e terceira passagem ele começa a se desmanchar. Se a gente for trabalhar, por exemplo, numa área maior, né, podemos comprar um rolinho um pouquinho maior. Aqui eu tenho um de 5, aqui eu tenho um de 15. Existem ainda rolos maiores, se a gente for passar em assoalho, que é a EUPU, que é uma outra história, que a gente vai falar depois, certo? Então, no caso do rolinho, eu vou passar de rolinho aqui no cedro. Eu vou fazer uma coisa, para não derramar aqui, então eu tenho a minha bandejinha aqui, mas eu vou fazer uma coisa só para usar na bandeja, para fazer, espalhar aqui no rolinho. Vou pegar direto daqui, certo, gente? Só para não virar aqui dentro, porque essa é uma atividade bem chata. Eu vou derramar aqui em cima, vão brigar comigo, né? Então nós vamos no rolinho. O rolinho, esse rolinho que eu estou usando aqui, não é de pelo de carneiro, esse aqui é de veludo. Veludo. Então a gente vai observando a aplicação. E aqui no caso do nosso pinho, que é a nossa madeira média, eu vou usar, já pinguei, eu vou usar pincel também. Alguns parceiros e colegas aí que são bastante especialistas
utilizam e passam verniz com boneca. Existe uma discussão aí sobre isso, porque a boneca, na verdade, o que a boneca faz? Ela, digamos assim, ela tira o brilho. Por isso que, no caso das aplicações de selador e aplicação de goma laca, a gente lixa entre elas, entre as etapas, entre as demãos, para isso. Porque a boneca ofusca o brilho. Então algumas pessoas, alguns amigos diziam o seguinte: se eu tenho um verniz alto brilho, que é o caso desse aqui, e eu quero que ele fique com menos brilho, eu utilizo a boneca. Eu não sei. Talvez a gente faça essa experiência ainda aqui. Então é isso, meus amigos. Iniciamos a nossa série verniz com o verniz Copal, que é o verniz dedicado aos mobiliários internos. Repetindo então, tem o fosco, semibrilho ou acetinado e o brilhante. Nós estamos usando o brilhante em cedro, cumaru e pinho. Conforme a orientação do fabricante, ela vai secar o toque em meia hora e daqui a 4 horas eu posso fazer a segunda demão. Nós vamos fazer a segunda demão desse verniz aqui no nosso próximo programa, que nós vamos apresentar o verniz marítimo, também em 3 amostras. Aí a gente vai fazer então a segunda demão aqui nessas 3 peças. Vamos deixar com 2 demãos cada uma. Quando a gente for falar do verniz PU, que é o verniz diferenciado, a gente faz a segunda demão do verniz marítimo. Certo, gente? Bom, esse é um programa bem rápido, bem objetivo, mas eu quero lembrar vocês que a gente mudou um pouquinho o nosso esquema. A partir de agora, ou seja, a partir da última semana, os nossos programas vão entrar no canal do YouTube sempre às sextas-feiras, às 19 horas, não mais na segunda. Isso foi pedido de pesquisa que a gente fez entre as pessoas, para que as pessoas tivessem oportunidade de assistir o programa e praticar, enfim, e usar algumas informações que a gente dá ali durante o final de semana, certo? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, o nosso site está lá, madeiraprima.com.br, e aqui no youtube.com/madeiraprima, para passar para os amigos, dizer prestigie a Madeira Prima, que a gente quer chegar aos 100 mil, né, gente? A gente quer chegar lá, então nos prestigie. E acima de tudo, gente, divulguem, propaguem um conceito que nos é muito caro, que é o conceito da preservação, o conceito daquela coisa de não jogar fora, de reutilizar. Por isso que a gente tem uma frase que a gente encerra o nosso programa: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.